Crespo promove 2 estreias de uma vez na escalação do São Paulo. Daqui a pouquinho tem Tricolor em campo com muitas novidades aí. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora aí para mais um vídeo. E meu parceiro, o negócio é o seguinte. Tem um jogador aí da base do São Paulo que já vem chamando a atenção aí nos treinos do time principal aí do São Paulo. Tanto que o Crespo já levou ele para o banco em alguns jogos aí recentemente, né? Desde que o Crespo chegou, né? Tem pouco tempo que o Crespo chegou, mas já colocou ele no banco em alguns jogos, entendeu? E eu tô falando do Nicolas, tá? Que ele é lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo, mas ele tem tanta qualidade que já jogou de ponta, já jogou até de camisa 10, pra você ter ideia, né? E na sexta-feira agora, teve um jogo do Paulista Sub-20, do São Paulo, né? E nesse jogo do Paulista Sub-20, o Lucas Moura e o Ferreirinha estavam lá para assistir esse jogo, para prestigiar os garotos, e ele foi muito elogiado pelo Lucas. Olha só, matéria do GE. O lateral esquerdo, Nicolas, foi muito elogiado pelo Lucas Moura, que esteve em Cotia durante a vitória do São Paulo contra o Mauá, pelo Paulistão Sub-20. O camisa 7 da equipe principal destacou a visão e a capacidade criativa do jogador. Por isso que ele muitas vezes joga mais avançado, né? Porque é um jogador que ele tem muita qualidade técnica, entendeu? Tem uma visão diferente, tem muita visão aí. Se você vê ele jogar, ele parece que ele é um lateral esquerdo. Literalmente, tu pensa que ele é um meia, um camisa 10, um ponta, pela visão de jogo que ele tem, entendeu? Ele foi autor de um dos gols. O Nicolas começou a partir na lateral esquerda, a sua posição de origem. Mas desde a volta ao intervalo, ele atuou como meia. Mudança que surgiu, né, com a chegada de Alan Barcelos, que identificou boas características no atleta para atuar em mais de uma função. Olha que legal, foi o Alan Barcelos que começou a utilizar ele, né, mais avançado, né? Aí na sexta-feira contra o Mauá pelo Paulistão, ele começou como lateral esquerdo, que é a posição de fato de origem dele, né? E depois, no intervalo, ele voltou, né, como meia, entendeu? Então isso aí foi uma obra do Alan Barcelos, né, desde que ele chegou aí. O Nicolas tem 18 anos de idade e também já tem treinado no time principal e chamado a atenção da comissão técnica de Hernan Crespo. Chamou tanta atenção que, para você ter ideia, o primeiro jogo que ele foi relacionado com o Crespo, não vou lembrar agora se o Subel já levou ele para o banco em algum jogo, mas eu acho que não. Com o Crespo, o primeiro jogo que o Crespo levou ele para o banco foi aquele jogo contra o Sport, que a gente estava aí perto do jogo contra o Atlético Nacional, e vários jogadores foram poupados e nem viajaram para Recife, né? Então, muitos jogadores da base de Cotia foi para aquele jogo. O Nicolas foi um desses garotos. E depois, o Crespo deixou ele no banco em alguns jogos, né? Ele ficou no banco de reservas em alguns jogos, porque ele vinha chamando a atenção. Aí vocês vão lembrar que na semana passada o São Paulo estava negociando o Patrick Lanza com o time do Chipre, né? E isso é informação. A ideia do São Paulo é negociar o Patrick, entendeu? Negocia o Patrick e abre espaço para o Nicolas ser o terceiro lateral do time, né? É Enzo, o Wendel, e o Nicolas ficaria ali, né, com a posição de terceiro lateral do time, com a saída do Patrick, né? Então o São Paulo já está pensando até, né, numa negociação com o Patrick, né, que acabou não acontecendo no meio de última hora, mas já imaginando dar espaço para o Nicolas. Então é um jogador muito promissor, entendeu? E vou falar um negócio para vocês, tá? Não vai, infelizmente, né, eu falo isso com muita dor no coração, não vai durar muito tempo aqui, tá? Porque o São Paulo, a gente tá vendo o São Paulo doando todos os seus garotos esse ano, né? Vendeu 5, 6 jogadores aí das categorias de base. E dos que tem no São Paulo hoje, né, contando o time de cima e categoria de base, o Nicolas, sem dúvida, é um dos principais, tá? Um dos jogadores mais talentosos que a gente tem em Cotia é o Nicolas. Então, tipo assim, a tendência, pelo andar da carruagem que as coisas estão, tendência é que ele seja um dos próximos para ser vendido aí. Não esse ano, né, mas 2026 aí, eu não duvidaria que ele seja negociado já no ano que vem. Não duvido. Daí a gente teve o Ângelo, que já foi negociado, né? O Ângelo, que também é um dos melhores da base do São Paulo, já foi negociado com o Strasbourg lá da França, né? Complicado demais, né? E tem gente aí, rapaziada, médico deixando o São Paulo para ir pro rival. Olha aí. O médico Ricardo Galotti deixou o São Paulo por uma opção pessoal. Ele chegou no São Paulo em 2023 e recentemente abriu uma clínica no Ibirapuera, né? Ele estava no São Paulo desde 2023, o médico é Ricardo Galotti. E essa informação é que ele saiu aí por opção pessoal mesmo. E depois essa informação que o blog do São Paulo trouxe que ele foi pro Corinthians. Olha aí. O médico Ricardo Galotti, que deixou o São Paulo nessa semana, foi contratado pelo Corinthians, né? O blog do São Paulo traz aqui
que foi o Dorival que queria, né? O Dorival Júnior queria, né, o Ricardo Galotti lá, e ele foi para lá, né? E o Galotti que trabalhou no São Paulo em 2023, ano que o Dorival era técnico do São Paulo, né? O Dorival foi e pediu ele aí, ele foi para lá. Ele foi para lá aí, o São Paulo que teve recentemente uma psicóloga que trabalhava no São Paulo e foi pro Corinthians, né? Agora o médico aí tá indo do São Paulo para o Corinthians. O Dorival Júnior, que vale lembrar que quando ele sai do São Paulo para a seleção, né? Para a seleção brasileira. E ele vai para a seleção brasileira e ele leva um monte de profissional do São Paulo. Departamento de scout, né? Um monte de gente que trabalhava no São Paulo. Ele levou para lá, até preparador de goleiros foi para a seleção junto com ele. Né? Pô, ele levou uma galera quando ele foi embora. E agora, né? Levando, entre aspas, mais um aí pro Corinthians dessa vez. O médico, né? Que estava aí no São Paulo. Né? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada. Daqui a pouquinho tem São Paulo em campo contra a equipe do Botafogo. Bora falar mais sobre aí. A gente comentou já no vídeo de manhã um pouco sobre a escalação, né? E tudo mais. O desfalque de última hora, que a gente também já repercutiu aqui de manhã, foi a questão do Ferreirinha, né, que tá com algumas dores aí no adutor esquerdo. Não treinou ontem, né? Não participou de todo o treino com a equipe ontem na Barra Funda. E o São Paulo preferiu deixar ele de fora. O que acontece? O blog do São Paulo trouxe aqui a informação do Ferreirinha, que é o seguinte, que caso não tivesse um jogo tão importante no meio de semana, como tem contra a LDU, ou se não tivesse nenhum jogo, o Ferreirinha ia para o jogo hoje contra o Botafogo. A questão foi a seguinte, ele está com o do adutor, né? Já que a gente tem um jogo muito importante, né? O jogo mais importante do ano é contra a LDU no meio de semana, então vamos deixar o Ferreirinha de fora, ele tá bem, né, 100% contra a LDU. Caso não tivesse um jogo tão importante ou não tivesse nenhum jogo, segundo o blog do São Paulo, ele iria para o jogo de hoje. Tá? O São Paulo vai meio que preservar ele aí, porque o jogo de hoje contra o Botafogo é importante, claro que é, não confronto direto aí por vaga na Libertadores, mas o jogo de quinta-feira deve ser mais importante, né? Então o São Paulo resolveu dar uma preservada nele aí. A questão, né, tipo assim, é que a gente tem uma posição bem carente do São Paulo hoje, né? A gente já comentou de manhã, o ataque do São Paulo hoje tá feio, a verdade é essa, tá feio aí, né? Já comentei sobre o time de manhã, mas vamos passar a régua aqui de novo, tá? Hoje, já pela manhã, domingo, saiu mais informações aí, tá? Que a gente vai ter aí 2 estreias, né? Já começando entre o time titular, né? Que é aí o Rafael Tolói vai começar na zaga e o Rigoni vai começar no ataque. Então, a gente tem aí 3 estreias para serem feitas hoje, né? E 2 já devem ser já de início entre os 11 iniciais, que é Tolói e o Rigoni. O Mailton é o terceiro, vai ficar no banco, a gente imagina que deve ficar no banco de reservas aí e entrar na segunda etapa. A informação que o Gabriel Sá trouxe, né? Mais uma fonte trazendo que o Tolói e o Rigoni devem começar aí entre os 11 iniciais, tá bom? O jogo é às 5h30 da tarde aí, né? O jogo aí da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo tem transmissão hoje, tá? Da Globo TV aberta, né? Que a gente está acostumado aí. Premiere TV fechada, pay-per-view, que a gente também está acostumado. E uma novidade, que é a GE TV no YouTube, tá? Então hoje a galera vai poder ter opções para assistir Globo TV aberta, né? E também no YouTube, tá? Passando no YouTube aí, na GE TV. Esse jogo de hoje contra o Botafogo é o primeiro jogo, né, que a GE TV vai transmitir no YouTube de brasileiro, né? Já transmitiu o jogo da seleção, Copa do Brasil, mas de Campeonato Brasileiro, né? A estreia hoje é São Paulo e Botafogo na GE TV no YouTube. Então tem várias opções aí, né? Pay-per-view para quem tem, quem não tiver pay-per-view vai assistir na TV aberta. Quem tiver TV aberta também tiver internet pode ver no YouTube. Então hoje tem várias opções aí para poder acompanhar o jogo do Tricolor. Assim que a gente gosta, quando tem muitas opções, né? Bom é desse jeito aí, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, ó. A gente tem aqui, pro jogo de hoje, além dos desfalques que não vão entrar em campo hoje, a gente tem aí muito jogador pendurado que pode ficar de fora do jogo seguinte. O jogo do brasileiro que a gente tem o próximo é contra o Santos na Vila Belmiro, tá? E a gente tem aqui vários jogadores pendurados que se tomar cartão hoje, fica de fora do clássico contra o Santos. São eles: Rafael, tá? Já começa complicando aí, Rafael, Sabino, Arboleda, Ferrarese, Pablo Maia, Gonzalo Tapia e André Silva. André Silva não vai jogar nessa volta ano que vem, então tipo assim, a gente tem 6 jogadores aí que se tomarem cartão hoje ficam de fora contra o Santos, tá? E algum deles titulares, né? Pablo Maia, por exemplo, agora é titular, né? O Rafael, então, meu Deus do céu, então tipo assim, de olho aí, se essa rapaziada tomar cartão, fica de fora do clássico contra
o Santos. Quem tá fora do jogo de hoje, rapaz, é aquela lista gigante que a gente já conhece, né? Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, Rian Francisco, André Silva, o Ferreirinha comentamos já sobre ele, Lucas Moura, né? E tem aí os suspensos por os desfalques por suspensão, que é o caso do Luciano e do Bobadilla, né? Eles estão fora por causa de suspensão, não jogam aí hoje, tá bom? Vamos passar a régua aqui no time do São Paulo. Segundo o GE, é Rafael no gol, Rafael Tolói, Alan Franco e Arboleda na zaga, né? O GE botou aqui o Arboleda entre os zagueiros, né? O GE te trago a informação ontem, né, de que o Arboleda ficava no banco, aí seria Tolói, Alan Franco, Sabino ou Ferrarese, né? As informações que tinha antes era Sabino ou Ferrarese, com o Arboleda ia ficar no banco, porque ele tá voltando de lesão. E agora, né, na provável São Paulo de hoje, o GE botou o Arboleda como titular. Eu acho que o Arboleda fica no banco, então vamos ficar aguardando aí. Uma das dúvidas é quem vai ser o terceiro zagueiro aí, tá bom? A gente tem aí no lado esquerdo, na ala esquerda, o Wesley Dias, na ala direita o Cédric Soares, né? E dupla de volantes, Pablo Maia, Alisson ou Marcos Antônio, tá? O Marcos Antônio também já está disponível para o jogo de hoje, já voltou de lesão, mas ele também, né, as informações que tem é que ele deve ficar no banco, tá? Então é Pablo Maia, Alisson ou Marcos Antônio aí, e o Rodriguinho sendo ali aquele camisa 10, aquele meia, né, jogando mais à frente, e na frente Emiliano Rigoni e Juan de Neno, tá? Então a gente tem as duas estreias, como eu falei, como titular, né, Rigoni e Tolói, e o de Neno vai ganhar uma oportunidade aí hoje, né? Ele que, se você for olhar, ele joga um jogo aqui, aí depois fica um tempão sem jogar, joga mais uns minutos em outro jogo, tipo assim, ele não conseguiu até agora ter uma sequência, né? O Crespo não deu uma sequência para ele, só que tipo assim, hoje é uma baita oportunidade pro senhor de Neno. Se ele joga bem hoje, né, a tendência é que ele ganha mais espaço, mais minutos nos jogos seguintes. Agora, ele tem que ir bem hoje, porque imagina se ele for mal, né? Então, tipo assim, hoje é uma oportunidade de ouro pro Dineno aí aproveitar, tá? Uma oportunidade de ouro pro Dineno aproveitar, porque ele joga muito pouco, todo centroavante tá machucado, ele tem uma baita oportunidade aí, torcer pra ele bem e pra ele agarrar essa oportunidade que ele vai ter aí hoje, tá bom? O Botafogo, você é a escalação do Botafogo, o Botafogo vem com Neto no gol, Alexander Barbosa e Caio na zaga, Alex Telles na esquerda e Vitinho na lateral direita. Marlon Freitas, Danilo e Savarino é o meu campo do Botafogo. E na frente, né, o Santiago Rodrigues no lado direito, o Montoro no lado esquerdo, que é bom jogador, e o Cris Ramos como centroavante. Tipo assim, vocês veem que os caras têm bons jogadores individualmente, né? Montoro é muito talentoso, Savarino, por mais que está fazendo uma temporada ruim, é bom, o Danilo é bom, né, o Alex Telles. Então, tipo assim, o Botafogo tá mal, né, foi eliminado de tudo aí já, mas é um jogo perigoso, um jogo traiçoeiro. O time dos caras não é ruim, né, por mais que não esteja num momento bom, é um time que tem jogadores individualmente bons para poder fazer a diferença. Então tem que ficar de olho, tá, tem que ficar de olho aí, porque tem bons jogadores individualmente o time aí do Botafogo, tá bom? Eles não têm o Bastos, né, que tá fora, o Nathan Fernandes, o Arthur Cabral, que é o centroavante, né? E o Arthur, aquele mesmo que jogava no Bragantino, que todo jogo do São Paulo contra o Bragantino, principalmente lá em Bragança, por isso ele metia um gol no ângulo no São Paulo. Vocês lembram disso, né? Quando o Juan jogava, o Arthur jogava no Bragantino, irmão, ele virava um mestre contra o São Paulo, principalmente quando o jogo era lá em Bragança Paulista, e hoje ele não vai jogar, né? Hoje ele é desfalque aí por causa de uma lesão muscular mesmo, né? Porque contra o São Paulo é um jogador bem mais ou menos, jogador bem nota 6, né? Mas contra o São Paulo, mano, ele se transformava quando ele tava lá na equipe do Red Bull Bragantino. Um negócio de maluco, né? O Wilton Pereira Sampaio é quem apita aí o jogo de hoje, né? Assistentes, Bruno Rafael Pires é o assistente número 1, assistente número 2 é o Leone Carvalho Rocha, o quarto árbitro é o Anderson Ribeiro Gonçalves, e quem vai estar no VAR vai ser o Marco Aurélio Augusto Ferreira. Torcer, como sempre falo, para não ter nenhum tipo de polêmica. É gente pra caramba também, né? Árbitro, assistente 1, assistente 2, aí tem quarto árbitro, aí tem um do VAR. É gente pra dedéu aí que tem, né, na escala de arbitragem. Torcer para que a gente não tenha nenhum tipo de polêmica aí, né? Que o jogo seja limpo, seja resolvido por conta da competência dos jogadores, né? Que os jogadores sejam aí os protagonistas do jogo e não a arbitragem, como a gente está acostumado de ver aí no Campeonato Brasileiro.
brasileiro, tá bom? Como eu já falei para vocês de manhã, hoje é um jogo muito importante porque é um confronto direto, tá? O Fluminense, se você pegar os times que estão ali brigando pela mesma coisa, mas vendo o Fluminense, por exemplo, tá perto, né? Caiu um pouquinho, caiu, mas o Fluminense tem jogamento, né? Ganhando, já pode encostar no São Paulo. Então o Fluminense perdeu ontem pro Corinthians em casa. O Mirassol, que até chegou a entrar no G4, eu acho que até tá no G4, né? Mas tem outros jogos ainda e ele pode sair do G4. Foi para 38 e tem jogo a menos. O Botafogo tem 35 e também tem jogo a menos. A gente tem 32 e o jogo de hoje contra o Botafogo. Então a gente tem que ganhar o jogo de hoje para ir para 35, empatar com o Botafogo e ficar 3 pontos do Mirassol. Então, tipo assim, tem que vencer o jogo de hoje. Repetindo, é um jogo difícil, mas a gente tem condições de ter que vencer o jogo de hoje, tá? Lembrando que tem um tabu desde 2020, São Paulo não ganha do Botafogo, tá? E o São Paulo também anunciou aí agora há pouco que teve aí mais de 30 mil ingressos vendidos, né, cara? Infelizmente a gente não vai ter um público muito grande aí, como a gente está acostumado a ver na temporada do São Paulo, porque o torcedor do São Paulo já está cansado já, né, da diretoria fazer tanta besteira aí. E muito evidentemente, tipo assim, até desanima, né, de poder ir pro estádio, de poder ir pro jogo. Hoje era um jogo aí em condições normais, se não fosse tanta revolta da torcida contra a diretoria, era um jogo para ter 40 mil, 50 mil, porque é no domingo à tarde, no horário bom, Morumbis aí, né? Por mais que o time venha de derrota contra o Cruzeiro, o time tá jogando bem, vindo a crescente muito grande desde que o Crespo chegou, então, tipo assim, culpa da diretoria. Tanto que tem até algumas páginas nas redes sociais, né, aí se movimentando, né, se mobilizando aí para poder fazer um protesto contra o Casares, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai ver com certeza xingos aí, né, contra o Casares, fora Casares, então vamos aguardar e ficar de olho nisso aí. Certo, meu querido? É isso, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.